Eliane Brum, jornalista, e foi colunista da revista Época, hoje colunista do jornal É o País, uma mulher que com certeza aprendeu a traduzir nas palavras sentimentos. E aqui que a gente tem, acho que quem já leu os textos da Eliane Brum percebe o jeito que ela escreve, como que ela consegue ter uma força, emanar uma força nas palavras que ela escreve, pelo jeito que ela organiza as palavras, pelo jeito que ela escolhe contar casos, histórias, pesquisas que ela faz. Também uma mulher engajada na parte política, e aqui ela conta a história da sua vida. São as memórias que ela pega do útero da barriga da mãe. E aí, peraí, calma. Então, assim, o trabalho da Eliane Brum aqui é fazer, de certa forma, um processo terapêutico com a vida dela. Eu percebi dessa forma. Ela vai, com a linguagem dela, contar os desacontecimentos, os vazios, memórias, fatos que ela até já coloca no início do livro, né? É como ela hoje, ela não tem realmente a memória do útero da mãe, ninguém tem. Coisas que ela escutou da família dela, coisas que possivelmente ela deve ter levado para a terapia dela, ela colocou em significados, ela fez uma narração da história dela. Isso é um processo, eu acho que de imersão profunda nas suas raízes. Ela vai falar aqui da história da mãe dela também, que tem relação com quem ela é hoje, né? Tudo isso significando quem ela é hoje, alguns traumas dela de infância, situações como acho que a coisa mais forte que eu vi é a questão dela ter sido uma gestação que veio após a uma morte de uma gestação que culminou na morte de uma das que seria irmã dela, uma menina de olhos claros, azuis e loira, e que a mãe jamais assim superou a perda desse bebê de meningite, eu acho. Ela sentia como que ela carregou o peso desse falecimento que tinha acontecido, as percepções dela de quem cuidou dela, o fato dela ter sido muito cuidada por babás. Ela é descendente de italianos, então ela tá contando tudo isso numa posição de uma família classe média, e ela tem uma consciência social em relação a isso. A gente percebe no texto da Eliane Brum. Enfim, memórias até, de certa forma, a Eliane Brum se formar, mas ainda esse livro acho que termina até com um gostinho de quero mais, para quem gosta do jeito da escritora, né? Que tem curiosidade da vida da escritora, porque é bem mais assim a infância dela e as origens dela. Ela já fala que a nossa vida é a nossa primeira ficção. E se a gente sentar para pensar na história da nossa vida, a gente pode escrever a história da nossa vida, ou até contar oralmente a história da nossa vida. Toda vida dá uma... de certa forma, tem recursos dramáticos. Eu acho que quem não tem a coisa da tragédia na vida, ou dramas na vida, realmente acho que está passando pela vida de forma bem tangencial. E Eliane Brum faz, com as palavras dela, ela vai pegar todo esse livro de memórias e ela vai fazer meio que uma ode, um enaltecimento da palavra. Como que a palavra deu sentido à vida dela. Ela tem uma parte logo no começo que ela fala como cada um cria sentido para os dias, quase nu e com tão pouco. Como cada um se arranca do silêncio para virar narrativa. Como cada um habita-se. Desta vez fiz um percurso de dentro para dentro. Me percorri
Lembranças não são fatos, mas as verdades que constituem aquele que lembra. O mundo sem palavras é o maior medo da Eliane Brum. Ela fala: a morte é o mundo sem palavras. Então, além dos temas assim que vai ter aqui, a gente vai ver as associações que Eliane Brum faz com alguns momentos específicos da vida, quando ela se lembra quanto que ela se emocionou criança ao ver um cachorro rodando em círculos e como que aquele rodar em círculos hoje para ela faz sentido dela perceber a dor muito forte aí dessa família que ela veio, dessa questão do sepultamento, do luto preso na família dela, por questões também até ancestrais dela, como a avó, que mulher foi a avó dela, a mãe dela. Situações como as pessoas que cuidavam da casa, ela ficou muito com empregadas, e como que ela percebe hoje, né? De certa forma um pouco de impaciência e rispidez no cuidado com ela como criança. Muito possivelmente a criança lá atrás dela não viu de uma forma mais cognitiva como ela está interpretando agora. Então, assim, é um mergulho, eu acho que de uma terapia para Eliane Brum, que nos faz assim pensar em palavras até com a nossa própria vida. Aí eu acho que enfim, muita coisa assim fez sentido para mim quando eu li a vida da Eliane Brum. O fato dela escolher a profissão de jornalista me veio muito um flerte que ela tem com a morte. As reportagens de Eliane Brum são reportagens assim tão fortes. Ela já ficou em uma cidade, acho que é na Bolívia, fazendo relatos, fazendo reportagem sobre a doença de Chagas. Ela já visitou lugares assim de muito perigo. Enfim, as reportagens dela e assim o jeito até que ela conta as percepções dela como criança traz a gente uma visão assim, o tanto de empatia que a Eliane Brum sentia com o outro ser humano, ou até o animal, ou coisas que eu acredito que nós todos temos isso, mas aí é que está o ponto desse vídeo. É a questão da palavra, é a questão primeiro, a questão psicológica de se compreender, e a questão a palavra que a Eliane Brum coloca aqui, que é essa palavra da linguagem, é realmente por meio da palavra que a gente se significa. Tá, a primeira pergunta é assim: quando a gente vai discutir esse livro lá no Leia Mulheres, que é o grupo de literatura que eu faço parte daqui de Salvador, algumas pessoas manifestaram assim o quanto que o momento de descobrir a ler, o momento que se descobriu a palavra, foi um momento sublime na vida de cada uma. Qual foi o momento? Eu já deixo essa pergunta aqui. Qual foi o momento? Você se lembra do momento que você... Acho que aprender a falar a gente não vai lembrar. E na parte da linguagem a gente tem essas etapas, né? A gente primeiro entende, ouvir, a gente já até falou isso nesse vídeo, mas eu vou repetir rapidinho. A gente aprende a ouvir, a gente entende, depois a gente aprende a falar. Aí depois a gente aprende a ler, depois a gente aprende a escrever. Esse momento eu acho que mais fácil da gente resgatar é quando a gente aprendeu a ler, como a gente se sentiu. A gente sentiu sim que quando a gente aprendeu a ler, a gente conseguiu dar mais significado à vida? Pergunta 2 é a mesma coisa para escrever. Mudou alguma coisa? Se você lembra de ter os significados, você conseguir expressar em palavras, né? Escrever palavras, teve uma coisa que você guardou na sua vida? Então, de modo geral, o que eu percebi é que a forma de expressão em palavras, para mim, sempre foi muito difícil. Sempre foi muito difícil, assim, eu apesar de ter sempre sido comunicativa, fala, as questões, né, questões mais emocionais, as questões que
acredito que sejam as mais difíceis de se colocar em palavras, as questões da vida, sentimentos. Eu sempre tive essa dificuldade. A gente não tem como, a gente vai concordar em que a gente já tem aquele número reduzido de leitores. Desses leitores que a gente pode dizer que nós temos aqui, que já é reduzido, eu acredito que somente uma parte menor deles escreva. E então, assim, aonde fica essa coisa da palavra, então? Claro que a palavra, para quem gosta de ler, a gente sente a força realmente da literatura e da palavra. Eu vou voltar a uma coisa que acho que a gente já conversou em vídeos anteriores, né? Língua é poder. Realmente a palavra, ela tem um poder. A língua é o que faz a gente criar culturas. É uma das coisas mais fortes que tem pra gente ter estruturas de poder e de força. Vamos botar, por exemplo, até um vídeo recente aqui do canal que a gente fala de nazismo e escravidão, né? Como que uma das coisas que tem até no discurso da Chimamanda, da história única, uma das coisas que mais faz talvez a gente aqui ter menos empatia com a questão dos negros do que, por exemplo, a gente tem com a questão do Holocausto, do nazismo, seja essa coisa da língua. Quantos também livros das literaturas africanas não podem chegar em muitos países da Europa e daqui também por conta de tradução, e outros lugares também do mundo. Então, língua é poder. Qual a língua tem mais poder no mundo? É a língua que cada um, é a palavra que as pessoas conhecem mais. Qual é? É a língua... espanhol, eu não sei mais qual, parece que o chinês também está crescendo, né? Por conta disso, quem escreve nessas palavras, eu acho que tem uma visibilidade maior, e se a sua história chega para outras pessoas e as pessoas conhecem a sua história, essa cultura ganha um certo status, né? Ganha um poder, ganha um conhecimento, que é o que não acontece com as literaturas africanas, por exemplo. Assim, as palavras deram um sentido na vida da Eliane Brum. O que a Eliane Brum faz aqui, que é um exercício, eu acho que estupendo de terapia, e que praticamente todos os escritores que eu conheço, né, escritores contemporâneos assim, que eu conheço pessoalmente, tem uma relação mais assim de conversar, e também alguns que eu leio falam muito como que a literatura, como escrever, e pessoas que escrevem também não publicam, eu conheço alguns, como que tem esse poder de dar um certo sentido àquilo que sentido, né? De que se sente. Aí eu trago uma outra coisa para jogar na roda, porque eu assisti um vídeo da Viviane Mossé. Se eu encontrar de novo, eu acho que eu consegui encontrar. Eu vou deixar ele linkado aqui no box de descrições. E eu acho que esse vídeo me trouxe um sentido maior de entender essa coisa das palavras. E talvez até ajudar a compreender por que eu não sinto, e eu acho que não só eu, né, mas assim, por que não todo mundo vai ter a condição de perceber e expressar em palavras aquilo que sente, e por que se a gente também pensar que é somente a palavra que vai trazer o sentido, a palavra que vai poder comunicar aquilo que se tá no nosso mundo, que é muito mais, a gente pode até fazer a história única, né? A gente pode até restringindo assim esse livro, que é maravilhoso, é sensacional, mas restringido a apenas a única solução de expressão, que é a palavra. E a expressão do que se sente, eu acho que tá muito mais do que a palavra, tá na dança, tá na pintura, tá no cinema, tá em tudo isso mais. A Viviane Mossé, ela vai falar, por exemplo, como que a palavra acaba funcionando como um certo aprisionamento. O que faz, às vezes, também sentido de como se a gente sentar hoje, convido você a fazer esse exercício. Até se você já escreve todo dia, mas sentar até o escritor fala que passa muito por isso. Sentar para dizer assim, olha, eu agora vou sentar e vou escrever. Acredito que
esse movimento de escrever aquilo que se está passando na mente seja uma dificuldade. E claro que alguns vão conseguir melhor que outros, ou alguns também nem vão conseguir, que é assim, até assim, no meu caso, eu até escrevo, faço algumas coisas, mas tenho mais dificuldade. Mas assim, como que essa coisa de escrever, a palavra, ela limita. E a palavra, por exemplo, como a Viviane Mossé fala, se eu falo a palavra mãe, por exemplo, aí eu vou pro dicionário, eu escrevo a palavra mãe. Você entendeu o que eu falei quando se eu falar a palavra mãe? Você vai dizer, não, eu entendi, mãe. Mas a mãe, se eu for pro dicionário e vejo aquele significado lá, a gente vai ver que mãe pode ser tanto mais do que isso que tá lá no significado. E ainda que eu use até aquele sentido conotativo, né? Aquele que tem denotação e conotação, né? O conotativo é aquele que nem tá na representação estreita física daquela palavra, então eu posso usar até no sentido poético uma palavra, ainda assim eu posso estar restringindo. Então, quando nos meus desacontecimentos tem aqui, ó, com quantas palavras se faz um corpo? Eu responderia aqui com infinitas palavras. Eu acho que não existem palavras para se fazer um corpo. Agora, claro, a gente consegue, dependendo de quem tem condições de escrever, e é o caso com a Eliane Brum, que ela é magnífica. A gente pode conseguir chegar perto, né? Quando a gente lê, às vezes, um escritor que a gente ama e consegue chegar fundo na nossa alma. A literatura realmente faz isso. Esse é o poder da palavra. Agora, o sentido mesmo da vida, a expressão, até pra gente se conhecer, eu acho que ela pode ir além da palavra. Vamos pensar se a palavra restringe, limita, ou a palavra é completa. É tudo.